caracterizada por isso que eu falei. Ela está cheia de vida eterna e a vida eterna está nela, que é um mistério. Nós somos um grupo de pessoas vivas, porque estamos naquele que é a própria vida. Então, a igreja do Cristo é marcada pela vida. A outra igreja que a gente tem no Novo Testamento é a igreja dos apóstolos. Qual é a igreja dos apóstolos? Agora você pode imaginar Pedro, recém-convertido, prega, aí então o público faz uma pergunta, Pedro responde, que faremos? Ele não esperava que ninguém fosse perguntar aquilo. Aí o Pedro fala, arrependei-vos e crede. Agora a pergunta que eu faço para todos nós, e agora, Léa, o que ele vai fazer com 3.000 pessoas? Praticamente ele já falou também, crer e receber o dom do Espírito, ser batizado, alguma coisa assim, ele falou. Lá. E agora? Mas tá aí, como é que isso vai ser? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Como cuidar? E, gente, isso foi um problema para os 120. Como é que eu vou administrar esse povo todo? É o problema nosso hoje também. Né, pastor Giovanni? Como é que eu vou fazer com esse povo? Né, pastor Edmar? Essa foi boa, boa. Rapaz, se você pudesse voltar ao passado, tivesse uma máquina, Nilton, uma máquina de viagem ao tempo, e se você voltasse no dia do Pentecostes, ia chegar para Pedro assim, Pedro, deixa eu te dar uma ideia que vai funcionar. Faz célula. Mas ele mandou, ele fez 0 célula. Então veja, olha a dificuldade deles. Mas aí, o que eles fazem? Olha que coisa interessante. Eles não sabem como fazer, eles não têm noção. Mas eles pegam um modelo que eles conheciam, que era o modelo da sinagoga. Aí eles começam a trabalhar com diáconos e presbíteros. Veja, já é diferente da igreja do Cristo. É uma outra igreja, sendo a mesma igreja. É uma igreja que começa a se organizar, porque os caras não têm o que fazer com isso aí. Como é que eu vou fazer com isso aí? Mesma coisa, você chega lá né? Por isso que é importante, a gente não pode familiarizar com a igreja. E tem um outro ponto, né? Se for analisar a igreja de Cristo e a igreja dos apóstolos, a de Cristo não excluiu ninguém, né? Os apóstolos já começam a questão de ética e moral. Já começou. Não, e outra, a primeira disciplina, foi 2 caixões. Vem cá, você não está disciplinando ninguém não lá na sua igreja, né? A disciplina de Pedro. Então veja. Se Jesus não disciplinou ninguém, por que vai disciplinar? Mas o Pedro disciplinou. Mas aí veja, é porque eles não sabem. Agora veja a situação dos nossos irmãos ali. Eles, como é que não vão fazer com isso? E outra, os gentios estão se convertendo. O que a gente vai fazer com isso? A mente deles totalmente judaica, uma mente que não tem nenhuma ideia de o que é a igreja cristã. Mas enfim, olha que interessante. Eles vão fazendo como podem. Então eles vão se organizando, diáconos e tal. Mas aí nós temos uma outra igreja. A igreja do Espírito Santo. Essa aí é a Assembleia de Deus, entendeu? Essa é. Aí olha como que Deus é tão gracioso, Ele trabalha com a gente na nossa dificuldade. Então você tem uma igreja do Cristo, que é caracterizada por vida eterna, e que o próprio Cristo vai dizer que para Nicodemos que a igreja dele é como um vento. Não é isso que ele falou? Que todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento? Então você veja, a igreja do Cristo é uma igreja que tem vida eterna e que é como vento. A igreja dos apóstolos já não é tanto assim, é mais de ficar e de organizar esse grupo que está aqui. Como é que eu vou organizar esse grupo aqui? Mas olha que coisa interessante, a igreja do Espírito Santo é que vem para unir todas essas coisas e haver um crescimento com qualidade. Porque o Espírito Santo, quando ele visitou a igreja, ele distribuiu dons.
A igreja do Espírito Santo é uma igreja que ela começa com a vida, passa pela organização e solidifica com os dons. Olha que coisa interessante. Aí ele solidifica ela com os dons. Aí você tem, meu Deus, mais de 30 dons que o Espírito Santo concede a esse povo. E se não é o Espírito Santo, aqueles dons não sabiam como ia fazer. Como a gente também não vai saber fazer. E olha, gente, eu estava falando com o pastor Edmar hoje, da deturpação do pastor, daquele pastor que disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Ele apresenta um evangelho que é um evangelho que não é um evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho social, é um evangelho que ele diz que a igreja existe para combater a fome. Não, a igreja não existe para combater a fome. O princípio do evangelho não é esse. O princípio do evangelho é para combater o pecado, não a fome. A fome é um sintoma do pecado do homem. E é uma ação secundária. É uma ação, e deve fazer, exatamente. Mas veja, se a gente não ficar na dependência do Espírito Santo, e se a gente não for obediente ao que diz a palavra de Deus, você pode jogar esta igreja que não é tua no lixo. E como a gente viu no último encontro, a gente pode fazer com que a igreja seja destruída. E quem destruir o templo, Deus o destruirá. Não é fácil ser pastor e não é fácil ser cristão. Não é fácil pastorear e não é fácil ser pastoreado. São os dilemas da vida. Por isso que a igreja é um mistério. E ela é um mistério que só o Espírito Santo pode sustentar ela. E quando o pastor, o presbítero, o diácono, na liderança espiritual, obedece à voz do Espírito Santo, mais do que dizem outras coisas, esta igreja está protegida. É que a gente, às vezes, perde a mão. A gente encara a igreja como um trabalho. Ou como uma empresa. Viu, Nilton? Cuidado, hein? Né? Então, você pode observar, tem presbíteros, eu digo isso porque eu conheço, que ele é um empresário, mas ele é um presbítero na igreja. Ele quer tratar as coisas da igreja como ele trata na empresa dele. Um dia eu falei com um presbítero nosso, falei, irmão, igreja é um organismo, não é uma organização secular. Então a gente tem que resistir à tentação de encarar a igreja como trabalho, como função apenas, mas ela é misteriosa. Assim como a nossa vocação também é um mistério. Da palavra vox, né? Vocação vem do vox. O que significa vox em latim? Voz. Ou seja, você e eu ouvimos uma voz dentro de nós, que nos chamou para fazer isso. Então, a vocação é um mistério, a igreja é um mistério, Cristo é um mistério, vivemos no mistério que vai ser revelado tudo quando Jesus voltar. Sim. Você falando da igreja e empresa, o irmão viveu essa experiência. É, né? Fala aí. O pastor lá, quando eu tinha saído da Renovada e estava em outra igreja, né? Aí a igreja dividiu e a gente ficou com esse pastor. Aí ele falou assim, não, irmão, nós vamos, ele me consagrou a presbítero, ele falou assim, nós vamos cuidar da igreja como se fosse a nossa empresa, que eles tinham uma empresa, está com as portas fechadas. Então, gente, quando a gente para pensar que a igreja é esse mistério, o que vai brotar no coração da gente? Dependência de Deus. Se a gente entender que a igreja é esse mistério e é mesmo, a gente vai depender de Deus. Deus, olha, não está em mim mais isso aqui. Dependo de ti. Me dá orientação, fala meu coração. Me ajuda a tomar decisões precisas. Que a igreja não é nossa, a igreja é do Cristo. Nós vimos isso, a igreja é do Cristo, o Cristo é de Deus. Nós somos co-pastores, né? Que Deus nos abençoe, irmãos, a essa luta e esse privilégio. Gente, nós temos um privilégio. Ser pastor, ser presbítero, é um privilégio. Uma santa vocação. Uma santa vocação, uma coisa assim, grandiosa que Deus concede a nós. Então, se parar para pensar esse mistério gostoso que é a igreja, meu Deus, vai longe.
E vai fazer muito bem para nós. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Dentro desse texto que o pastor leu, capítulo 16, 18, ouvi dizer assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém fala realmente que o inferno vem bater na porta da igreja. Uhum. O inferno quer destruir a igreja. Uhum. O pastor falou que ninguém destrói com porta. Não. Aí a inversão que eu ouvi foi essa. É o contrário. Nós, igreja, temos que ir contra. Exatamente. A igreja está para atacar mesmo. Nós temos que derrubar as portas. Quando a gente fala bem assim, pessoal, isso é importante, o pastor Sérgio está falando uma coisa importante. Quando fala assim que a igreja vai atacar o inferno, o que é atacar o inferno? É exatamente contra a morte que está presente em cada pessoa sem Deus. E aí, se a igreja chegar e pro inferno, Porque o inferno, nesse sentido que nós estamos tratando, não é esse inferno aí que está atacando a gente, não. Quando você prega o evangelho, a gente prega o evangelho, e a gente está tirando as pessoas do inferno e o inferno das pessoas, esse é o ataque que a gente faz. Esse é o ataque. E claro, o inimigo ele está nos atacando também. É uma guerra, por isso que a gente fala batalha espiritual. Não tanto aquela batalha espiritual do Peter Wagner, mas é uma batalha espiritual. Então, esse é outro mistério da igreja. A igreja milita no mundo, mas ao mesmo tempo ela está no espírito. E a gente tem que ter todas essas percepções. Então, eu entendo assim, que quanto mais a gente prega a palavra de Deus nas nossas igrejas, mais elas vão se edificando e mais elas vão se fortalecendo espiritualmente. Não importa quantas pessoas estão abrigadas dentro do templo lá. Então, essa é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, né, a igreja do Cristo, é essa igreja misteriosa, que é como um vento e que basta dois para ser igreja. A igreja dos apóstolos, essa igreja que eles não sabem o que fazer, mas eles se organizam, dão um jeito, e Deus aprova essa organização. E a igreja do Espírito Santo, que vem para fortalecer a esses que estão sem orientação, que eram os apóstolos. Então o Espírito Santo dá dons e multiplica os dons às pessoas, as pessoas vão tendo esses dons, e por graça de Deus, Lucas, e só por graça de Deus, que Atos vai dizer em Atos 5, que toda a vizinhança, ela contava com a simpatia do povo. A igreja contava com a simpatia dos vizinhos ou das pessoas que estavam ao redor ali. Né? Que Deus nos abençoe. Entramos em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5 começa com uma bomba, não é? Igreja vencendo a carnalidade. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de 1 até o versículo de número 8. Cada um lê um versículo para uma leitura bem dinâmica. Vamos começar do 1 ao 8. Começa a leitura com o Sérgio. Por favor, pastor, pode ler para nós. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. 2. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que cometeu este ultraje. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o
a verdade. Amém. Ô, rapaz. Chegou o coach. Sabia que entre nós temos um coach? Eis aí o homem. Eu quero ficar mudando o visual, hein? Tá, não, ele é feroz. Cadê o tênis amarelo? Agora o pai fala. Ok, meus irmãos. Pecado e complacência. Veja, a gente sabe que culturalmente a sexualidade em Corinto era completamente sem fronteiras. Ou pelo menos aparentemente era sem fronteiras, né? A influência externa só produz resultado quando encontra receptividade interna. Lembra daquele texto que Jesus vai dizer em Mateus 15? Que é do coração que procede os maus desígnios? Não é isso? Só que coração para o judeu não tem a mesma significação para nós, latinos ocidentais. Coração para o judeu tinha a ver com atitude, tinha a ver com mentalidade, tinha a ver com razão de ser. Então, Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios. Então, não é coração com os que a gente está acostumado. O coração para o judeu é essa questão de razão, de interioridade racional ou filosófica, alguma coisa assim. Então, aí que algumas pessoas falam bem assim, porque fulano está o demônio da bebida nele, né? Está o demônio da prostituição, o demônio da droga. Gente, não tem demônio, não fez curso para essas coisas. Ele não se especializou nessas coisas. O demônio é demônio. O demônio é Daó, que a gente viu esses dias atrás. Então, o que o demônio encontra dentro do cara? O que o demônio encontra dentro da mulher? O que ele encontra de ruindade lá, ele potencializa. Tudo é como está dentro de nós, na nossa mente. Quer ver um outro exemplo? Razão, interioridade. Quer ver um outro exemplo? Lembra daquele Atos 16? Eu acho esse texto fantástico, com o que eu vou falar. Atos 16 vai tratar de Paulo e Silas, que foram para onde? Foram para onde? Foram passar férias na masmorra. Eles apanharam, eles foram linchados pela população, porque eles não eram Marte e Júpiter. Levaram um linchamento do povo, chegou na prisão, o carcereiro botou eles no pau de arara, deu mais uma sova neles, meteu pancada neles, amarraram eles no tronco. O que aconteceu meia-noite? Não, isso aí foi Pedro, Atos 4, falando de Atos 16. Teve o culto, exatamente, o culto da meia-noite. Meia-noite, eles fizeram um culto. Os dois, porque eles ainda, Neuza, era da igreja do Cristo, onde 2 ou 3. Eles fizeram um culto. E nesse culto, eles chamaram o carcereiro. O carcereiro, não somente o carcereiro participou do culto, como o carcereiro se converteu. E o carcereiro se converteu, aí tinha uma tigela de água, já batizou o carcereiro. Traga a água do Rio Jordão para mim, por favor, por favor. Eu estou brincando, viu? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eles foram linchados pela população. O Silas poderia dizer assim para o Paulo, assim, Hildo, bem que me falaram para não andar com você. Porque, rapaz, você brigou com o Barnabé. Ninguém briga com o Barnabé. Barnabé era teu amigo, foi o primeiro amigo que você teve quando você se converteu, foi Barnabé. Você brigou, bateu no Barnabé. E o povo falou assim, não anda com o Paulo, ele é esquentado, ele é colérico sanguíneo, ele só anda, onde ele está tem confusão. Não é verdade? Porque onde uma pessoa está, confusão está junto. Ele só anda metido em confusão. Quer dizer, o Silas poderia dizer isso, mas ele não fez nada, ele não falou nada. O carcereiro
O Paulo poderia dizer, como muitos pregadores hoje falam, né? Você bateu em nós, a sua mão vai pegar uma lepra. Você afrontou o servo do Deus vivo, fica essa mão dura. Ungido, exato. E tá. Não, eles não fizeram nada disso. Por quê? Aqui está o segredo. A maldade do exterior não penetrou na interioridade deles, porque eles já tinham alguma coisa lá dentro. Não cabia mais nada. Quem que ele tinha dentro de Paulo e Silas? O amor de Deus. A presença de Deus queimava dentro deles. Então, essas questões externas não ultrapassou a fronteira. Bateu, voltou. Essa maldade não conseguiu entrar na fronteira. Então, o que acontece com a igreja de Corinto? Não tinha fronteira. Então, a influência externa só produz resultado quando encontra receptividade interna. A carnalidade daqueles cristãos era a porta aberta para os males externos. Assim surgiam diversos problemas na vida da igreja. Em matéria sexual, os pagãos não conheciam o significado da castidade. O que você vai dizer? Vamos pegar aqui um convertido de Corinto e vamos colocar na cabeça dele pecado. O que é pecado? Nós sabemos o que é. Nós sabemos de cor e salteado, sabemos as derivações do grego, os seus significados, amátia, paratomia, parabase. Mas como é que você vai falar para um cidadão do século I, romano, grego, e dizer assim, ó, isso é pecado? O que é pecado na cabeça deles? Percebe a dificuldade? Então, eles não tinham fronteira com isso. A questão de pecado para eles era uma coisa tão nova. Muito bem. Encontravam o prazer quando e onde queriam. Era muito difícil que a igreja cristã escapasse dessa infecção. Então, veja. Isso aqui é uma imagem da Astarote, a deusa da fertilidade dos cananeus. Você queria que fosse bonito? Você queria que fosse capa de Playboy? Né? Não, e outra coisa, não era grande não, viu, Nilton? Era pequenininha. Essa é a Astarote. Que preciosidade você falou aí? Então, essa era a deusa que eles adoravam, a deusa da fertilidade dos cananeus, né? Lembra-se de que Corinto era uma cidade conhecida pela imoralidade sexual. Como é que eram chamadas as DSTs? Lembra que eu falei na introdução? Sim. Como é que eram chamadas DSTs naquela época? Doença corintiana. Doença corintiana. Fulano falava bem assim, pastora Tereza. Fulano, uma doença venérea. Eles não falavam doença venérea, eles falavam, eu estou com a doença corintiana. Isso. É o que pegou, chegou Chegou no Brasil, rapaz. 30 milhões estão infectados com essa doença corintiana aí. Ok. E as religiões pagãs não valorizavam a pureza sexual. Não era difícil para um coríntio pensar que você poderia ser religioso, mas ainda agir de maneira que quisesse quando se tratasse de sexo. Religião e sexo estavam intimamente ligados na antiguidade. Você não separava isso, gente. Aqui está uma grande dificuldade da igreja em Corinto. Quem queria ser pastor em Corinto? Um monte. Seguindo. O Baiano vem animado agora. Então veja. Então veja, sexo e religião estavam. Isso começa na Babilônia. A Babilônia é a mãe das meretrizes, de acordo com o Apocalipse. A Babilônia começou com a idolatria, homossexualidade e todas as situações contra Deus. Começa na Babilônia. Então, tudo. Então, você tem no mundo antigo religião
e sexo que uma complementa a outra. Só que tem um detalhe. Tinham 2 tipos de sexo em Corinto. Tinha o sexo sagrado e tinha o sexo profano. Qual é o sexo sagrado? O sexo sagrado era feito no templo. O sexo profano era feito nas ruas. No sexo sagrado, o sujeito ia para se purificar. Isso é a cultura, pô. Pois é. E no sexo profano, o cara tinha nas ruas. Então, quer dizer, como é que você vai colocar uma ideia de castidade e pureza sexual numa cultura que está permeada de sexo? E, de acordo com os eruditos, nas ruas de Corinto, havia 2, 3 prostitutas a cada 10 metros de distância. Ok? Só que nós olhamos isso com a mente cristã do século 21. Mas vamos voltar no tempo, olha a luta que o apóstolo Paulo tem para poder... Então, na cultura grega, poderia dizer com naturalidade: mantemos amantes por causa do prazer, concubinas para o cuidado diário do corpo, mas as esposas para gerar filhos legítimos. Por exemplo, Léa, você que é psicóloga, todo homem de classe média alta no mundo romano, ele tinha que ter esposa para gerar filhos legítimos, para herdar a propriedade. Ele tinha prazer ou nas prostitutas da rua, ou ele ia para os templos. E em casa ele tinha o Febo. Não era o sabonete, não. O Febo era um rapaz entre 17 e 20 anos que ele mantinha relações homossexuais. Agora, a esposa não achava isso nada normal, é cultura. Olha a discriminação com o sabonete. Então o Febo era esse rapaz. Então você está numa cultura que respira sexualidade e mais, tudo invertido, porque por isso que Paulo vai dizer em Tito 2 que era para as mulheres mais velhas ensinarem as esposas mais jovens a amarem seus maridos. No grego é filandrous. Filandrous é amante de homem, ou seja, Paulo vai dizer, ele abre uma questão, uma cartilha sexual e vai dizer assim: fala para as mulheres mais velhas ensinar as mais jovens técnicas sexuais para que elas deem prazer com o seu marido. Não, porque na cultura era o seguinte, a esposa não tinha que satisfazê-lo sexualmente. Ela era simplesmente uma que vai gerar filhos. Mas prazer sexual ele tinha fora de casa, ou no templo, ou na rua, ou com o Febo. E Paulo, ele vai na contramão da cultura e diz: não, é a esposa que tem que fazer um sexo com prazer com o marido. Isso está em Tito 2. Então, olha a luta do apóstolo com essa igreja em Corinto. Vamos adiante. Na igreja de Corinto surgiu um caso especialmente escandaloso. Um homem formou uma união ilícita com sua madrasta, coisa que era repugnante até para os pagãos, e que estava explicitamente proibida pela lei judia, bem como repudiada pelos pagãos em geral. Então, a sexualidade no mundo antigo, ela tinha uma corda bem distante, mas tinha uma ponta final. Eles não toleravam incesto. Então veja que situação, o apóstolo vai dizer ali, ó, no capítulo 5, viu, pessoal? Por isso que é importante ter encontro de casais. A sexualidade é o ponto fraco da maioria dos casais. Então, é importante a gente falar isso aí. Então, você faça encontro de casais. E principalmente nessa questão sexual, aborde esse tema sem vergonha. Porque esse é um princípio que o apóstolo Paulo nos ensina. Tá? Aí ele vai dizer lá, geralmente se ouve que há entre vós
imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Então ali, ó, tal como não era mencionado entre os gentios que um homem deveria ser a esposa do seu pai. Agora vamos definir isso aqui. Quer se casar com ela enquanto seu pai está vivo. Ninguém sabe como é que era essa situação, mas vamos nas suposições. Talvez ela poderia estar casada com ele, mas o pai estava vivo. O pai, vamos dizer que se divorciou dela, repudiou, não quis mais ela, e o filho falou assim, já que o pai não quer, eu quero. Então, poderia ser essa situação. Vamos dizer que o pai ele tinha sido morto. Mantê-la como sua concubina, seja quando ele estava morto ou enquanto ele estava vivo. O problema disso não é necessariamente adultério. Não temos certeza se o pai estava vivo ou não, mas é uma questão de incesto. Esse era o grande problema dessa relação que tinha em Corinto. Casado com ela, mesmo que seu pai tivesse morto, não seria adultério, mas ainda era incesto. Aliás, o incesto é proibido em todos os países ocidentais, pelo menos onde eu sei. É proibido. A gente vê casos absurdos na internet de filho que quer casar com a mãe, com o complexo de Édipo, né, doutora? Mas era madrasta, não era mãe. Mas mesmo assim, criou um laço. Criou um laço. Entendeu? Criou-se um laço. Um laço, exatamente. E mais. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento. É, pois que você imagina. O camarada casar com a madrasta, na verdade era esposa do pai, era quase uma mãe, não era uma mãe biológica, mas era uma mãe de consideração. A menina novinha e o filho era até mais velho do que ela. Preservação da espécie. Mas vamos lá. Casado com ela ou mantê-la como concubina enquanto seu pai estava vivo, embora ele a tivesse repudiado ou ela a tivesse abandonado, fosse ela sua própria mãe ou não, era fornicação incestuosa. A mulher definitivamente não era cristã. Aqui que está o detalhe. Né? A mulher definitivamente não era cristã, nem membro da comunidade coríntia. No verso 12, Paulo diz que a igreja não tem responsabilidade de julgar os que estão fora da igreja. Quando os não cristãos pecam, eles estão agindo normalmente. Então ele não lidou com ela. Ele fala para disciplinar ele e não ela. Porque ela não era cristã. Ok? Ela era talvez uma adoradora de Astarote ou... Enfim, porque isso era muito comum também, gente. Nem todo mundo, por exemplo, Timóteo. Como é que era a família de Timóteo? A mãe era o quê? Judia. E o pai? Você pode imaginar, durante o dia a mãe fala de Jesus e de noite o pai vai falar de Hércules. O que você acha que vai fazer na cabeça de um garoto de 10 anos que cresce de dia ouvindo a mãe e a avó falando de Jesus Cristo e o pai vai chegar à noite do trabalho e vai falar de Hércules, das 12 tarefas de Hércules e tal. Tanto é que o Timóteo, ele cresce num lar tolerante e ele leva essa tolerância para o ministério dele. E essa tolerância que ele leva para o ministério dele lá em Efésios, Paulo vai dizer, acaba com ele a tal ponto dele murchar no ministério. Porque a tolerância que ele cresceu dentro da casa dele construiu um rapaz que tolera as coisas também. Olha que coisa interessante. Então veja, era muito comum alguém não ser cristão numa família. Era comum. Tanto é que Paulo vai dizer isso, a gente vai ver isso no capítulo 7, que se o ímpio quiser se apartar, que se aparte. E era ímpio mesmo. Não era um ímpio que o cara não é. O cara era pagão mesmo. Então, ela com certeza não era. Né? E por que o homem continuou com o incesto? Vamos lá nas possibilidades. Talvez sendo um homem rico e influente, pode ser que ele tenha continuado no seu relacionamento porque eu posso. Eu posso fazer isso. Ninguém vai mexer comigo na igreja. Eu sou fulano, tenho dinheiro, meu dízimo é o mais forte. Né? Talvez ele tenha entendido recentemente o evangelho e por causa da graça de Deus ele pode ter sentido
Tenho a verdadeira liberdade agora, já que todos os meus pecados estão perdoados, posso fazer o que quiser. Esse é o problema também. Né? Tem uma igreja, a igreja do Caio Fábio, né? A igreja dele mesmo, né? O nome da igreja como é que é mesmo? Caminho da Graça. Né? Mas não pode haver graça se não tiver lei. Só existe a graça por causa da lei. Não existe graça flutuante. Não existe graça por si só. Toda graça, a graça existe porque tem uma lei. Então quer dizer, o sujeito pensa assim, não, eu estou na graça, a graça é graça. E Paulo vai combater isso em Romanos, né? Graça é graça. As pessoas não entendiam bem esse negócio aí. Como a gente até hoje, tem umas pessoas que não entendem isso aí. O que é graça? Eu posso fazer o que quiser? Não. Você está na graça? Ótimo. Mas por que você está na graça? É porque você foi perdoado. Por que você foi perdoado? Você quebrou alguma lei, algum propósito de Deus. Por isso que você tem graça sobre a sua vida. Então a graça não é para fazer o que quer. Graça é para viver porque já fomos perdoados. É diferente. A graça não é porta aberta para eu fazer o que eu quiser. Não, pelo contrário, a graça ela é para me ficar onde eu estou. Uma segue a outra, mas Sim. A lei não sobrepõe. Não sobrepõe. Pelo contrário, a graça vem. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Eu lembrei disso aqui, eu lembrei do... Quando eu vi esse slide, eu lembrei do Luizão. A sombra dele. Por que os coríntios ainda não agiram nesse assunto? Paulo novamente chama a sua vanglória. Seu orgulho os impediu de remover um pecado entre eles que ameaçava se espalhar como fermento ruim em boa massa para toda a comunidade. Os agentes de fermentação foram passados da massa velha e fermentada para a massa nova. É a arrogância. Quantas vezes, irmãos, veja bem, que o Espírito Santo não permita que a sua igreja seja arrogante. Quando uma igreja se sente arrogante, Jesus já não está mais nela. Principalmente quando a igreja for do pastor, né? E principalmente quando a igreja é do pastor mesmo. Você sabe que tem igreja que é do pastor mesmo. É dele, é dele mesmo. Ele faz bem quer com ela. Então, uma igreja que é arrogante, que não tem um pingo de amor, que não tem um pingo de graça, que não tem um pingo de misericórdia, que não vive dentro dessa esfera, Cristo está fora dela. Se a sua comunidade é uma comunidade que olha para todas as outras e as considera em nível inferior, Cristo não pode estar numa comunidade dessa. Estuda as igrejas do Apocalipse que você vai chegar nisso. E é um não reconhecimento de Efésios 3, né? A multiforme sabedoria de Deus revelada. Exatamente. Então veja, como é que você tem que fazer com a sua... a minha igreja... é interessante, né? Exatamente uma... Teve um pastor, eu não sei que pastor que falou isso, eu achei tão fantástico a fala dele, com essa que o Edmar está dizendo aí. Eu não sei, foi aqui em Camporão, eu não sei quem que falou, não vou nem arriscar. Não sei, aí teve alguém que falou, rapaz, você tá... Aí teve uma migração de igreja para outra igreja, que está muito como hoje, né? Eu falei, rapaz, você perdeu muito membro. Eu disse, eu não perdi nada, nunca foi meu, ué. Eu não posso perder o que nunca foi meu. Verdade. Isso, falou isso aí, Eu tomo conta da ovelha do Cristo. Eu sou o camarada que Deus me chamou para me cuidar da igreja agora. O cara perdeu 200 membros, né? Então alguma coisa aconteceu. Não. Veja, não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido. Se bem que ele também não perdeu, né? Mas tem uns atribulados que é melhor você perder. É verdade, tem uns que... Vamos ali. Provavelmente este foi um efeito das divisões entre eles. A parte oposta aproveitou esse lapso escandaloso e ficou feliz com a oportunidade. Você pode imaginar um trem desse? Observe que é uma triste consequência das divisões entre os cristãos torná-los propensos a regozijar-se com a iniquidade.
Os pecados dos outros devem ser a nossa tristeza. Não, mas se você está numa igreja, se a comunidade, aquela comunidade local, ela é multidividida, e essa divisão ela vem por essa carnalidade, se alega quando aquele que é meu opositor, acontece uma desgraça, ele fica viúvo, fica viúva, perde negócio, perde emprego, perde posição no trabalho. Tem uma coisa errada nesse grupo aí, como tinha coisa errada em Corinto. Olha que igreja confusa, conflituosa. Então você tem um sujeito que vive um incesto público e ninguém faz nada. E o apóstolo denuncia. Não é boa a vossa jactância, ou o orgulho de vocês está errado, está tudo errado aí. Você não pode achar que não vai acontecer nada porque está, né? O veredito de Paulo é que se deve fazer algo com esse homem. Em uma frase vívida, diz que deve ser entregue a Satanás. Significa, com isso, que deve ser excomungado. Considerava-se o mundo como domínio de Satanás. João 12, 31, 16, 11, Atos 26, 18, Colossenses 1, 13. Em contraposição à igreja, que era o domínio de Deus. Então, na mente cristã de Paulo, você tem a igreja, que é a esfera do reino de Deus, né? Então a igreja é essa esfera do reino de Deus, e daí tem o império do mal, ou as trevas. Então, enquanto o sujeito está aqui dentro, ele tem poder espiritual, ele tem vida, ele é da igreja do Cristo, né? O mal não penetra, o mal não entra, o mal não vem. É aqui que vai atacar aqui. Então, a turma daqui olha para cá como inimigos, e são mesmo. A turma daqui olha para cá como inimigos, e são mesmo. Então, aqui é o domínio de Satanás. Satanás está aqui. É um telefoninho. Então, Satanás está aqui. Então, quando o apóstolo... Isso aqui, eu estou tentando desenhar a mente do Paulo cristão. Então, quando ele fala assim, entrega a Satanás, então esse sujeito fica aqui, fora dessa esfera de poder espiritual que Deus dá a todo convertido, porque aqui é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino maior que o império das trevas, aqui é o império das trevas. Então, quer dizer, entrega para ele, porque ele vai sofrer aqui. E, de uma certa maneira, ele sofrendo aqui, ele vai voltar para cá. E, na verdade, essa mentalidade paulina, ela é uma mentalidade até hoje. Porque primeiro João vai dizer, né? Aqueles que estão em mim, o maligno. Agora, claro, aqui tem um monte de pecador. Ninguém aqui é perfeito. Então, aqui, para contornar o pecado, eu tenho o evangelho. Para contornar o pecado aqui, eu tenho a ceia, a Santa Ceia. Então, tudo isso eu continuo ali no Calvário. Mas, a partir do momento que eu saio dessa esfera de comunhão, então lascou. Aí o Pedro vai dizer que a porca aqui voltou ao lamaçal, né? Então... Aí, quando a igreja se reunir, deve entregá-la a Satanás, o que significa removê-lo da comunhão da igreja. Isto pode soar duro, mas veja que o objetivo de Paulo é restaurador. Aqui está, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Isso não significa que o homem deveria morrer sob a imposição da censura, pois o objetivo era recuperá-lo. E é evidente que, seja o que for, ele sofreu como consequência disso. Ele sobreviveu e Paulo novamente instruiu os coríntios a admiti-lo em sua comunhão. Bom, teve uma coisa boa, né? 2 Coríntios 2,7 vai dizer que o sujeito voltou. Então, graças a Deus por isso. Paulo usa a palavra Satanás e não diabo. Vocês já perceberam isso? Quando vocês leem esse texto? Ele não usa o diabo, ele usa Satanás. Pois Satanás significa especificamente adversário. O antagonista do mal, que oferece oposição, hostilidade, ressentimento, contenda. O pecador é entregue ao adversário. Este é um pensamento assustador.
Talvez o homem tenha se arrependido. Ele pode ser aquele mencionado em 2 Coríntios, a quem Paulo disse que deveria ser perdoado e consolado, e por quem eles deveriam reafirmar seu amor, para que Satanás não tire vantagem sobre nós. Aí ele vai fazer o contrário. Então, se ele está arrependido, e aqui é uma coisa importante, viu, pessoal? Se a pessoa que foi disciplinada, excomungada, ou até mesmo, mas se ele se arrepender e quiser voltar, abre de novo as portas. Reintegra. Porque se você deixa ele no estado em que ele está, você está permitindo que, como diz Paulo, que Satanás, você está dando vitória para o mal. Então, expulsar o sujeito da comunhão não é entregar aquela alma para que Satanás tome ela de volta. E veja que Paulo não vai dizer que é para entregar a Satanás, para Satanás possuir. Não. É para ele entregar a Satanás, para que Satanás possa, de uma certa maneira, oprimi-lo, feri-lo, para que isso tudo seja algo que o faça retornar. É uma punição para a salvação e não uma punição como vingança. Hã? Esse é eleito totalmente. Mas são situações... Ele vai e volta, né? Tem Sim. pessoas que vai, se você tira, o cara não volta. Aí a gente tem que entender vários... É mais fácil dizer que ele não era eleito, né? A gente vai entender os vários processos. Foi feito com amor? Foi feito com espírito de justiça? Justiça com amor, com misericórdia? Agora, eu vou pensar, né? Sim. A igreja tem capacidade hoje de reabilitar o ex-pecador com amor, misericórdia, graça, como nós pregamos? Porque assim, o discurso público é excelente, mas na prática é zero. Se alguém pega em qualquer comunidade, você exclui. Hoje tem esse negócio de imagem, você não pode expor mais. O cara lá na frente da igreja. Não pode pedir mais vinho. Pode mais mas, porque assim, o discurso é bonito, né? Eu estava apresentando aí, até grifei aqui. Fala que ele vai entregar o corpo para Satanás. E a alma vai voltar para Deus. Sim. Parece aquela ideia meio daquele primeiro século, daquelas heresias. O corpo é mau, o espírito é bom. Eu vou chegar lá nisso aí. Eu tenho aqui preparado aqui para falar isso. O neoplatonismo lá do gnosticismo. Né? Mas veja, sobre isso que você falou, eu vou falar daqui a 2 slides. Guarda essa fala sua. Não queremos julgar os outros com frequência porque parece legalista, no entanto, o que aprendemos é que a coisa mais desamorosa que a igreja poderia fazer nessa situação seria deixar esse homem continuar no caminho que estava seguindo. Vou fazer de conta que não, né? Gente, não vou dizer o nome do santo. 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui pregar numa igreja em Maringá. É uma igreja consideravelmente grande, de uns 350, 400 pessoas. Mas eu cheguei lá, era uma campanha evangelística sexta, sábado e domingo. Aí eu cheguei sexta-feira na casa do pastor, ele já não me recebeu com alegria. Eu já fiquei assim, né? Vai ver que é o tipo do cara. Aí foi lá, vamos tomar um café, irmão? Vamos. Aí, tomar um café, ele falou assim, ó, eu convidei você, porque eu não lembro mais, tem 15 anos isso. Teve uma pessoa em Camborão, um pastor que me deu referência sua, disse que assim, então eu convidei você para vir, mas eu quero dizer a situação da igreja para você. Eu falei, cara, mas eu até dei arrumadinha, né? Eu falei, não, pode falar, pastor, pode falar. Eu falei assim, é o seguinte, a minha igreja, a igreja que eu vim para cá, eu tenho 6 meses que eu estou aqui. Não, tem 8 meses que eu estou aqui. Mas eu já perdi 90% da membresia. Eu falei, nossa. Ele falou assim, não, porque eu mexi numa coisa que não devia, mas quando eu cheguei para pastorear aqui, eu descobri, eu não podia continuar com aquele jeito. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, o presbítero tinha um caso com o líder de louvor.
2 homens. Aí... E o presbítero é um cara muito querido na igreja. Casado, pai de filhos. E ele estava com caso com o ministro de louvor. Os dois, descobri que os dois eram namorados. E o pior não é isso, a igreja toda sabia. Por quê? Porque a igreja toda sabia? Porque 60% da igreja era família. Primo, cunhado, tio, pai, avô. E o pior, como os dois eram muito queridos, a outra porcentagem fazia vista grossa, porque os dois eram muito queridos. Era útil. Eu falei, mas e o pastor anterior sabia disso? Sabia, mas por que ele não fez nada? Aí quando ele descobriu, ele foi embora, sobrou. Não é dele. Quando ele descobriu, ele foi embora, sobrou para mim. E quando eu descobri isso aí, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma assembleia na igreja. Pronto, eu fiquei com 12 pessoas, 13 pessoas. Eu preguei para 13 pessoas, a capela, já não cantava mesmo, né? Eu. Foi cantado, porque não tinha mais ninguém de louvor. Não tinha mais grupo, tudo se dissolveu. 12 pessoas. Entendeu? 12. E era uma igreja de 350 pessoas. Você cantou, o resto acabou de ir embora. Não. Aí, coitado, e ele estava numa situação muito difícil, porque ele não podia. Veja a situação. Tinha que fazer alguma coisa, não é possível um trem desse, né? Fala. Eu estou aqui pensando que você falou que o problema da igreja de Corinto, da antiguidade, é o sexo e a religião estavam ligados. Sim. E se eu for ver hoje no século XXI, não está ligado também? Porque a maioria dos casos que acontecem, né, é de homossexualismo, quando cai no pecado, fala que não cai no pecado. Mas o que foi o pecado? Não foi que ele roubou. Foi que ele caiu com a mulher do pastor, ou com o presbítero. E hoje agora caiu com os dois do mesmo sexo. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. O sexo estava ligado com a religião porque ele tinha um propósito sagrado. Não é a mesma coisa que hoje. Então, o sujeito que ia no templo cultuar a Astarote, ele ia preparado para isso. Afrodite, conforme for, né? Então, essa é a diferença. Sexo está ligado com religião por uma questão sagrada, vamos dizer assim. Mas não é hoje, não tem essa ligação. Agora, há envolvimento? Claro, porque são seres humanos. Mas necessariamente não tem nenhum vínculo religioso. Estão na religião, mas não tem vínculo. Estão ali por outra questão. Mas olha que interessante, falando disso aí. Sim, deixa eu botar aqui. Hã? Não, aí, daí eu peguei o evangelho. Ah, a pastora Tereza também que eu queria saber. Gente, presta atenção. Não, e o pior não foi isso, viu? Tinha acontecido o mês anterior. Hã? Nem playback, nem nada. Aí cantou e o pastor puxava lá e a gente cantava. Jesus está voltando, essas coisas. 12 pessoas. 12. Você pregou para 12. Quem te convidou, você foi os caras de antes ou depois? Resultado, viu, pastora Tereza e irmãos? O Edmar que me perguntou. Eu preguei sexta, sábado e domingo. Para 12? 12, não teve visitante, não teve nada. Os 12 estavam na sexta, no sábado e no domingo. Gostaram da sua pregação? Gostaram, graças a Deus. Aí eu preguei e o evangelho, porque eu não ia pregar outra coisa, né? Eu preguei mensagens evangelísticas, mas que para eles foi muito bom. Porque o evangelho sempre faz bem para as pessoas. Principalmente a igreja naquela situação, né? Então, está, inclusive, eu lembrei desse fato. Essa semana eu entrei, eles têm um Facebook, deu uma ressuscitada lá. Tá lá. Fez o quê? Tem 15 agora. O pecado instaurou, se destruiu. Pois é. O passo adequado é ajudar esse homem a perceber a natureza drástica e perigosa da vida que ele estava levando. Tiago 5, 19 a 20.
Observe algumas coisas sobre a importância da disciplina na igreja nessa situação. Os coríntios estavam se vangloriando de sua tolerância e isto era perigoso para eles. Devemos amar uns aos outros e suportar uns aos outros com gentileza, porque Cristo é gentil, aí que você falou. Cristo é gentil conosco em nossa fraqueza e ninguém está acima da tentação de pecar. Ninguém. No entanto, esta situação era aquela em que eles ignoravam deliberadamente o ensino bíblico e permitiam que algo destrutivo se desenvolvesse na vida deste homem na igreja. Porque eu tenho certeza, quanto tempo que Paulo ficou em Corinto lá? Lembra? Vamos voltar ao seminário, primeiro ano do seminário, a matéria, Epístolas Paulinas. Quanto tempo que ele ficou lá cuidando da igreja? 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto. 1 ano e meio. Com certeza ele abriu um cartilha sobre pureza sexual. Certeza. A primeira lição foi isso aí. Porque era o que estava ali na cultura. E eles com certeza sabiam. A primeira coisa que Paulo tratou foi isso aqui, ó, um cristão tem que, né? Então, eles, de uma certa maneira, eles passaram a ignorar. Tolerância nessa situação não é amor, é pecado. Veja, pessoal, hoje em dia se diz muito o quê? Jesus é amor. Não importa se é homem com homem, se é mulher com mulher, o importante é amor. Inclusive, a frase da época da década de 60, que às vezes a gente fala, mas ela é da revolução sexual, se dizia no final da década de 60, não façamos guerra, façamos amor. Qual era a guerra que estava acontecendo? Vietnã. Aí, a libertinagem americana dizia assim, não façam guerra, façam amor. Mas esse amor que não tem fronteira, né? Inclusive, vocês sabem aquele hino do Covid? Vocês sabem que tem o hino do Covid, né? Se eu não canto a igreja, quando toca esse hino, aí que eu não aguento mais ouvir esse hino. Porque ele vive. Estragaram essa música. Esse é o hino do Covid. Porque, rapaz, nunca se cantou tanto porque ele vive no Covid. Nunca. Nunca, 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 nunca. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Agora, hã? Então veja, é até funeral. Então veja, quem compôs esse hino foi um pastor norte-americano. Em 1968, ele tinha um filho pequeno, recém-nascido. Na época da revolução sexual, onde as pessoas tinham sexo nas praças, usavam droga, andavam pelado, houve uma convulsão na sociedade norte-americana. E aí a esposa dele falou assim, meu bem, o que vai ser do nosso filho? Olha como é que está a situação. Aí então, na conversa dele com a esposa do filho recém-nascido, ele compôs esse hino, porque ele disse para a mulher assim, ó, a gente crê em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vive, a gente pode crer no amanhã. Mesmo que a coisa está degenerada hoje, mas porque Jesus vive, o amanhã está na mão dele. Ele compôs, inclusive tem uma estrofe que diz assim, ao contemplar o olhar de uma criança, não é? É o filho dele. Ele está olhando para o filho dele, e é o Lucas que é de música também, né? Ele está olhando para o filho dele, um filho recém-nascido, inocente, não sabe o que está acontecendo ao redor, ele olha para o filho, vê a pureza, não é que ele diz ali, vocês não conhecem essa estrofe do hino? Só você, meu professor. Eu não conheço esse trecho. Vai lá, Lucas, canta lá, Lucas. Vai lá. Ao contemplar uma criança, é o filho dele lá. É o anexo, né? Então, então vê, vocês estão tirando sarro de mim, eu estou dando uma informação histórica preciosa, vocês estão tirando sarro, vocês são muito zombador, viu? Olha lá. Eu nunca vi esse vídeo. Ô louco, então, olha lá, não vou cantar para tirar vocês de tribulação, aí a estrofe é assim, ó, ao contemplar uma criança, vejo a pureza em seu olhar. Então veja, acabou com o hino. Então veja, tolerância. Então, isso é amor. Não, gente, amor tem responsabilidade. Amor põe limites. Amor diz não. Amor dá uma punição.
O amor é para isso aí mesmo. Entendeu? Mas esse amor aí sem fronteira, ele é autodestrutivo, porque não é amor. É libertinagem. Mas põe uma capa de amor para ficar bonito, né? Esse é um alerta de que se alguém afirma seguir a Jesus, mas peca intencionalmente, sem arrependimento, a coisa mais amorosa a fazer, ele graciosamente, diz ele, sua falha com o objetivo de restaurá-lo em espírito de grandeza. Devemos ser rápidos em carregar os fardos uns dos outros e fazê-lo com gentileza, sabendo que não estamos isentos de sermos tentados a pecar. Tá, isso aqui eu já falei. Tá, vamos voltar ao que você disse, Edmar. Vamos voltar ao que você falou e vamos voltar ao que o pastor Marcos disse. Disciplina na igreja. Opa, disciplina na igreja, ela é assim? Ou disciplina na igreja é assim? É mais no martelo. Veja, qual desses dois modelos de disciplina restaura? O primeiro, por quê? Ô, louco, rapaz, a minha mente não chegou nesse nível aí, viu? A disciplina da igreja tem até júri popular. Exato. Rapaz, o problema é que a igreja, não vou dizer todos, eu não posso generalizar, mas há alguns grupos que usam esse modelo. Esse modelo é moralista. Esse modelo é moralista, é farisaico, não tem amor aqui. Esse modelo não é o modelo do Cristo. Rapaz, meu Deus, a maioria aqui são cristãos há bastante tempo. Eu me converti a Cristo em quase 40 anos atrás. Eu lembro que quando tinha disciplina em algumas igrejas, rapaz, os caras quase faziam festa, e a princípio que acendeu uma fogueira. Pois é, rapaz. Então, e fica mesmo, né? Fica. Um coração meio vazio. Agora, mas todos pediram. Você sabe qual é a raiz da palavra disciplina? Você sabe qual é a raiz da palavra disciplina? Didascalia. Discipulado. Então quer dizer, o objetivo de disciplinar é ministrar o que à pessoa? Primeira coisa, primeiro fato da disciplina para o pecador, coitado, você não pode tomar ceia 1 ano. Meu Deus, esse cara está arrependido. A ceia não é para os pecadores arrependidos? Mas é a primeira... É primeiro corte. Primeiro corte, você... Olha, irmão, Sérgio, você vai ficar 1 ano sem tomar ceia. Mas eu estou arrependido. Não, mas acabou, não tem ceia, cara. Ninguém conhece não, pastor. Vai na sexta pra você ver. Fala. Eu era novo convertido, recém-batizado. Não fui ensinado quando me converti. Teve uma molecada que foi comigo, fui junto. Homens, meninos e meninas, né? Jovens. Cheguei à noite rezando a ceia. O pastor disciplinou todo mundo. Não, num domingo. No outro domingo rezando a ceia. Eu tomei a ceia. Você tomou? Quase mataram eu. Então... Quase mataram eu. Aí aconteceu. Eu expliquei. Pastor, eu fui disciplinado porque eu fui cantar na outra igreja. Tu acredita? Aí eu falei, não estou em pecado. Mas você não precisa tomar ceia. Não, senhor. Eu fiz nada errado, você não me ensinou que Aí ele vai falar bem assim, não, então eu vou te disciplinar agora porque você está botando boca comigo. É terrível. Esse é o problema. Todo mundo é pastor, você vê. A disciplina dá resultado, todo mundo é pastor. Amém. Viu, pastor? Eu, na verdade, eu tenho um caso na igreja que aconteceu. Eu estava no altar, músico. De repente ele pegou, ele só pegou com vícios. E eu tirei ele no caso da música, porém assim, eu não disciplinei, só falei, é um momento de você refletir no que você quer. Abracei ele e hoje ele está uma bênção. Graças a Deus. Por exemplo, eu quero encerrar esse caso para tomar um cafezinho. Aconteceu comigo. Eu era pastor em Foz do Iguaçu. Fundou a
Mas eu era pastor em Foz do Iguaçu, porque a igreja ficou sem pastor, e eu pastoreava daqui. Então, isso foi em 2004. Então, eu ia para lá, a cada 15 dias eu ia em Foz do Iguaçu. Aí, chegou um presbítero, né? Que você conheceu, hoje ele é pastor. Ele falou assim para mim, irmão, irmão, estou numa situação aí na igreja que tem que disciplinar. E ele era daqueles que, quando falava de disciplina, ele ficava assim... O que aconteceu? Não, porque quase que eu falei o nome, mas bem que eu poderia falar, vocês não sabem quem é. Porque o Joel, ele era o líder do louvor. E a esposa cantava no louvor. Os dois brigaram feio, um puxou a faca pro outro. Puxou a faca. Aí... Era baiano. Um puxou a peixeira pro outro, eram 2 baianos. Daí, pastor, isso aí escandalizou, a igreja toda está sabendo, nós temos que disciplinar, hein? Falei, calma, vamos averiguar com o casal se foi isso mesmo. Aí, eu e ele fomos visitar a família. Chegamos lá, fulano, você tá doido? Fulano, eu estou sabendo, você não pode dizer, por que aconteceu? Não, a gente tem que perguntar o que aconteceu. Porque a fonte não, né? A fonte primária é quem está envolvido. Pode ser falso, né? Não. Aí eu falei, não, pastor, o que aconteceu? Eu e ela, a gente brigou e tal, foi feio, nós brigamos alto, discutimos alto e não falou mais nada, né? Mas vem cá, teve lance de faca aí? Aí eu disse, ela quando puxou a faca para mim, eu peguei também, né? Aí eu falei, não, e o problema não é esse, né? O problema é que a igreja toda já ficou sabendo isso. Então isso é verdade? Infelizmente é verdade. Os dois estavam lá, mas como é que vocês estão hoje? Não, a gente já se reconciliou, a gente está vivendo de amor outra vez. Não, ótimo, graças a Deus, ótimo. Mas e aí, o que eu faço com vocês, Joel? Pastor, faz o que você quiser. Não, eu não vou fazer nada, o que vai fazer é vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vocês são muito preciosos para a igreja, vocês são preciosos para Jesus. Eu vou fazer o seguinte, vocês é que vão se disciplinar. No dia em que você fala assim, eu estou pronto para cantar e tocar de novo, aí você me procura. Mas você não pode usar mais a faca, hein? Tá. Gente, incrível, eles ficaram 6 meses ausentes da música na igreja. Não deixaram de frequentar. 6 meses, passou 6 meses. Aí eles me procuraram, pastor, a gente já está bem de novo. A gente já pode tocar outra vez. Eu falei, e o clima da igreja? Não, a igreja aceita a gente de novo. Beleza. Acabou o problema. Não, aí nunca mais puxaram a faca um pro outro também, né? Depois dessa. Como é que a gente disciplina? Com amor? Com amor querendo trabalhar no vaso? Ou a gente quer condenar ele para o inferno? Deixa eu abrir um parênteses. Na verdade, até agora a nossa discussão se resolve só a questão de sexualidade e os outros pecados, né? Mas calma, vamos chegar lá. Calma, você tá ansioso, vai, que bom. É importante, a mente dele já está trabalhando no que vai vir. E isso é importante, a construção mental está isso aí mesmo. Não, mas você falou uma coisa muito importante. No próximo... Pecado da igreja exato, esse é o problema nosso. Você pega um cara que mente, não, você está coberto de razão, eu já questionei isso. Um dia, alguém falou assim para mim, eu falei assim, eu já falei provocando, eu falei assim, rapaz, nós descobrimos que o irmão está em pecado. Ele arranjou, está com prostituição. Não, ele está falando muito mal das pessoas. É a primeira. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê, Edmar? Que o problema nosso, pecado é só sexo? Por causa de 2 fontes. Primeiro, a história cultural. E, pasmem, Agostinho de Hipona. Por quê? Porque Agostinho de Hipona viveu a vida inteira com prostituta. Na verdade, a questão sexual da igreja, principalmente do catolicismo, é herança de Agostinho. Porque como ele viveu a vida inteira com prostituta mesmo, quando ele converteu a Cristo, ele relacionou sexo com pecado.
Inclusive tem uma passagem de Agostinho muito interessante. Ele voltou para Hippo, né? Ele tinha viajado o mundo e voltou para Hippo, que era a cidade dele. Aí uma prostituta reconheceu ele. E ele reconheceu a prostituta. Aí ela reconheceu, com quem dizer, eu conheço ele, né? E ele conheceu ela. Aí ele foi andandinho mais depressa, e ela foi seguindo ele. Ele foi andando mais depressa, e ela foi seguindo ele. E ele começou a dar mais uma corridinha, e ela começou a correr atrás dele. Aí ela falou assim, Agostinho, você já esqueceu de mim? Espera, vamos conversar. E ele mais rápido ainda, ela disse, eu sou aquela. E ele disse, mas eu não sou mais aquele. Mas ele leva isso para a doutrina cristã. Sexo é um mal necessário. Mas é o que você disse, né? Mas a gente vai tratar isso aí daqui a pouco, tá? Muito bem, pessoal. Vamos terminar com esse homem aqui, John MacArthur. Salva alguma coisa boa. Os termos gregos usados aqui para identificar os pecados são substantivos, indicando padrões de comportamento. Em outras palavras, esses pecados estavam sendo praticados continuamente. Quais? Principalmente Quando chegamos a esses padrões de imoralidade sexual, o que Paulo está dizendo entenda que não é guardando essas leis que você será salvo. Na verdade, você não pode ser salvo por elas. A única maneira de você ser salvo é por meio de Jesus Cristo, que obedeceu perfeitamente à lei e foi condenado por sua falha em guardar a lei, Mateus 5:48. Eu quero terminar com a seguinte questão. Pessoal, a lei de Moisés, qualquer um que quebra a lei de Moisés não mata a gente. Não é a lei de Moisés que matou a gente. O que matou a gente foi a lei do jardim. Essa é a lei que foi quebrada, a principal delas. Porque o Senhor disse, no dia que dela comerdes, morrerás. Paulo vai dizer isso em Romanos, né? A morte reinou até Moisés. Então quer dizer que Moisés não tem culpa nenhuma. Não foi os mandamentos que o homem quebra que mata. Não, o homem já era morto. Porque a lei principal nós quebramos, a lei do jardim. Então, a questão da lei de Moisés é para uma questão didática, disciplinar. Ok? Nunca esqueço isso. Depois a gente vai falar do capítulo seguinte, que a gente vai, próxima parte do capítulo, que a gente vai tratar isso que você falou. Vamos lá, pessoal? Vamos tomar um cafezinho?